Liturgia da Palavra, quarta-feira, terceira semana da Páscoa. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e nos leva sempre a uma só direção, a eternidade. O caminho é difícil, tem pedras, espinhos, mas não desanime, levante a cabeça, porque nós sabemos onde esse caminho vai nos levar. A eternidade, portanto. E hoje o Evangelho, capítulo 6, verso 39 seguinte. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. E nós vamos trazer o sentido da reflexão dessa mensagem do Evangelho de hoje para a nossa vida. Movidos pela fé em Jesus e pelo Espírito Santo, os cristãos perseguidos iam por toda parte pregando a palavra. Admiremos a ousadia da igreja nascente e louvemos a Deus pelas maravilhas que Ele realiza entre nós. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso de 1 a 8. Naquele dia, começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 65. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Reze comigo. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus,
como são grandes vossas obras. Reze comigo. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Reze comigo. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. O mar ele mudou em terra firme e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor. Ele domina para sempre com poder. Reze comigo. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 35 a 40. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem vê o Filho e nele crê, este tem a vida eterna, e eu o farei ressuscitar no último dia. Diz Jesus. Conferir Evangelho de João, capítulo 6, verso 40. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, quarta-feira, quarta semana da Páscoa, a igreja celebrando essa festa que vai nos levando em direção ao batismo, ao dia de Pentecostes, porque a igreja, depois desses 40 dias, vai fazer aquela festa maior ainda, que é aquele Espírito que Jesus prometera para os apóstolos, que ele enviaria, que era o Paráclito. E que o nosso louvor transborde assim de alegria, porque, como diz o Salmo 70, meus lábios exultarão, meus lábios cantarão de alegria. Salmo 70, verso 8, verso 23. E hoje o Evangelho tem motivação suficiente para isso, para louvarmos, bendizermos a Deus, porque Jesus Cristo vai se revelando aos poucos, nessa trajetória em que ele se apresenta como o pão descido do céu. É uma trajetória difícil para Jesus. Jesus falava aquilo que Deus lhe comunicava no coração. E ele era obediente. Era duro para o próprio Cristo ter que falar: eu sou o pão vivo descido do céu. Mas ele tinha que falar. Era essa a orientação de Deus para ele. E ele era obediente ao Pai. E ele, por isso, vai dizer
no capítulo 6, verso 39 de João. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. E isso é motivo para nós nos alegrarmos, como diz o Salmo 70. Porque ele não quer que se perca nenhum daqueles que Deus deu para ele, ou seja, aqueles que vão acreditar. Nós que acreditamos, Jesus Cristo não quer que nós nos percamos, pereçamos nesta vida nem na outra. E Jesus Cristo vai completar ainda no versículo 40. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. E nós vamos ver aí a palavra ver e crer. Como vamos ver Jesus Cristo hoje, se ele não se apresenta fisicamente para nós? Jesus, como nós ontem salientamos, ele se apresenta na Eucaristia, ele se apresenta na nossa espiritualidade, na nossa oração. Jesus Cristo se apresenta na pessoa de um irmão necessitado. Quem reconhecer Jesus dessa forma, ressuscitará com ele no último dia, porque a motivação que nos leva a crer é o amor. Nós vamos crer em Jesus, fazendo os sinais que ele fez, amando aqueles que precisam. Nós devemos estar assim motivados por essa fé em Jesus, motivados por esta fé e movidos pela ação do Espírito Santo. Como os cristãos perseguidos também, que hoje, na primeira leitura, revelada em Atos dos Apóstolos, onde eles vão pregar, anunciar, sem temor, e vamos admirar a ousadia da igreja perseguida, a igreja nascente, a igreja primitiva, que louvava a Deus pelas maravilhas que ele realizava entre nós. Portanto, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 1 a 8, vai nos dar uma posição do que Cristo quer para nós, a partir do que Cristo falou hoje no Evangelho. Devemos pensar assim, porque a proposta de Cristo, ela se realiza nas primeiras comunidades. Ela se realiza em Atos dos Apóstolos. Em Atos 8, verso 1 hoje, naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. A igreja começa com alegria, mas também com perseguição. Alegria do reencontro com Cristo ressuscitado. É essa alegria que nós sentimos agora, nesse momento, quando festejamos a Páscoa. Nós temos alegria com Cristo ressuscitado, mas vamos nos deparar com uma sociedade que vai, ao contrário dos valores evangélicos, nos propor justamente os contravalores. E nós vamos ter que lutar contra esses contravalores, anunciando um Cristo que se move de compaixão, um Cristo amoroso, diante de uma sociedade de ódio, de injustiças, diante de uma sociedade onde uns têm mais, outros menos, e outros que buscam verdadeiramente um Cristo, como foi anunciado no Evangelho, um Cristo da partilha, um Cristo do amor, um Cristo onde nas primeiras comunidades é manifestado, um Cristo onde não há necessitados. Por isso, no Atos 2, desse mesmo capítulo 6, algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram grande luto por causa dele. Aqueles que morrem, a exemplo de Estevão, como nós vimos na leitura de ontem, que morrem por essa causa, por essa escolha, por essa opção pelo Evangelho, eles vão ver a glória. Estevão, antes de morrer, ele revelou o que viu. É assim que nos espera a vida após a morte, se nós formos fiéis a Cristo, se nós não voltarmos atrás, não dermos um passo de indecisão, mas de fé, como Jesus Cristo disse hoje no Evangelho, quem vê o Filho do Homem e crê nele, terá a vida eterna. Estevão teve a vida eterna. E Saulo, antes de se converter, aparece aí no versículo 3 do mesmo capítulo 6, estava a devastar a igreja.
entrava nas casas, arrastava homens e mulheres para fora e jogava na prisão. Mas aqueles que tinham se dispersado, aqueles que não estavam presos, não temiam ser presos. Por toda parte, diz a palavra, pregavam o evangelho, pregavam a palavra. E Filipe foi um desses que aparece mencionado no capítulo 6, verso 5, que desceu a uma cidade da Samaria e anunciou Cristo a todos. E as multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia. E todos unânimes, como diz a palavra, o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. Muito interessante, porque no Evangelho, a multidão que viu Jesus fazer tantos milagres, a multidão que viu Jesus multiplicar os pães, a multidão que viu Jesus realizar tantos prodígios, ainda dizia assim, como na leitura de ontem, você lembra? Que foi que eles disseram? Mostra-nos um sinal para que creamos, porque Jesus Cristo disse que era necessário crer. E para aqueles que ainda não entendiam o ministério de Deus, messiânico, era difícil para eles crerem naquele Cristo que eles olhavam, um Cristo simples, com roupas simples, que não se distinguia em relação aos outros, mas se mostrava semelhante aos mais pobres e necessitados. Era difícil reconhecer esse Cristo. Por isso que é necessário que nós também tenhamos em nossa mente isso. De que forma estamos a reconhecer Cristo ressuscitado? Porque é muito simples, é muito fácil reconhecer um Jesus ressuscitado superstar, um Cristo ressuscitado que eu não posso identificar com aquilo que ele foi, com onde ele pisou, o chão que ele pisou, justamente no meio dos mais simples e necessitados. Por isso que Jesus Cristo vai dizer, em uma das passagens do Evangelho, estive doente e não me visitastes, estive como mendigo, não me reconheceste. É assim. Jesus Cristo, ele quer esse reconhecimento de nós. E é necessário, dessa forma, vermos e crermos. Ver Jesus e crer é ver o seu projeto e colocar em prática. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 6, versos 35 a 40, Jesus Cristo, ainda no mesmo discurso, vai dizer: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. E assim é a vontade de Deus, que esse alimento se faça presente como uma forma de entendermos que Jesus ressuscitado, ele quer para nós nos dar uma orientação de partilha, de solidariedade. Jesus Cristo, quando ele partiu o pão, ele queria mostrar ali que todos deveriam comer do mesmo pão, e ele, sendo esse pão, nós devemos comungar de sua palavra, porque nós não podemos alimentar de um pão eucarístico sem entender aquilo que Jesus falou, sem entender o seu ministério, da partilha, do amor, da misericórdia, do perdão, da generosidade. Uma sociedade egoísta, uma sociedade justamente que não vai entender esse ministério, não vai ver Cristo, nem na Eucaristia e nem na palavra, porque se nós não vivenciarmos Cristo eucarístico na palavra, nós não vamos ver e nem crer. Por isso, Jesus Cristo, como servo de Deus obediente, filho de Deus obediente, ele vai dizer que essa é a vontade de meu Pai, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Vontade do meu Pai. Vamos realizar também, vamos buscar nessa Páscoa entender qual é a nossa vocação, qual o nosso ministério. Ó Jesus, pão da vida, queremos unir-nos cada vez mais a Ti, que disseste: desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Disseste também: a vontade daquele que me enviou é que eu
não perca nenhum dos que ele me tem dado, mas que eu ressuscite a todos no último dia. Amém. Amém e amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a citá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Vamos rezar agora as laudes. A oração é a maneira também que nós temos de reconhecer Cristo na nossa espiritualidade. Portanto, vamos rezar as laudes todos os dias aqui conosco, fazer essa oração, se realizar como que o Espírito Santo descendo de nós, vamos fazer as mesmas obras que fizeram os apóstolos, os discípulos, nos Atos dos Apóstolos. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E aqui pessoas que falaram conosco e nós vamos responder. E aqui falou conosco Jucineide Maria. Bom dia, meu irmão PM. Que Jesus Cristo nos abençoe sempre. Feliz domingo para todos nós. Amém. Jesus te abençoe. Jucineide, você que falou anteriormente aqui conosco também. Sueli Melo, bom dia, Paulo Maia. Obrigado pela força de orações, pelo meu querido cunhado João Francisco Melo, que foi para a casa do Pai do céu. Que Deus lhe abençoe grandemente. Amém. Jesus te abençoe também. Sueli Melo, e vamos rezar pela alma de seu cunhado. Mardônio Alves, bom dia, irmão Paulo Maia. Que todos nós tenhamos um abençoado domingo. Jesus te abençoe, Mardônio Alves também. Luiz de Moraes, bom dia, Paulo Maia. Deus seja louvado, amado e glorificado. Jesus ressuscitado está no meio de todos nós. Amém. E parte o pão, amém, que nos sacia. Amém. Jesus te abençoe. Luiz de Moraes. Vanderlei Sargento, bom dia, Paulo Maia. Obrigado pela bela reflexão. Que a paz esteja com você e todos nós. Amém. Jesus te abençoe grandemente também, Vanderlei Sargento. Aqui também falou conosco, bom dia, Paulo Maia, Maria Marlene. Peço orações pela Érica Maria, ela ainda não fez cirurgia, que tanto pedi orações, mas creio que na misericórdia de Deus peço orações de todos. Obrigado, Jesus te abençoe, um grande abraço. Maria Marlene também. Guimar Souza, boa noite, irmão em Cristo, que a paz de Cristo esteja contigo e teu espírito com sua família, Senhor Paulo Maia, em suas orações. Reze por mim, para que corra tudo bem quando em junho der entrada em minha aposentadoria. E vamos rezar pela sua aposentadoria para dar tudo certo, porque é mais do que gratificante nós trabalharmos e termos como certo aquilo que é certo e digno, recebermos a nossa aposentadoria. Jesus te abençoe. Guimar Souza. Maria Jusilene, boa noite, Paulo Maia. Deus abençoe você, lhe dê saúde, muita sabedoria, gratidão por todos os dias estar nos ajudando a ouvir e entender a palavra de Deus. Peço oração pela saúde de minha mãe Eunice Coelho e para se libertar de tantas mágoas. Abraço, bom domingo. Jesus te abençoe. Maria Jusileide. Maria Cristina Souza. Boa noite, Paulo Maia. Linda reflexão, como sempre. Palavras simples, mas cheias de autoridade. Cristo vive. Amém. Bom domingo. Jesus te abençoe. Maria Cristina de Souza. E vamos engrandecer ao Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, que nos usa. Deus usa aquilo que é de menor, aquilo que é de pior, mas Ele coloca para confundir aqueles que são sábios. É assim que Deus faz. E nós estamos aqui como meros instrumentos. É isso que eu quero dizer. Maria Cristina Souza. Pedro Olímpio. Boa noite, Paulo Maia. Um abençoado domingo para você e família. Peço oração para minha mãe,
Dolores Ferreira da Silva. Jesus te abençoe, Pedro Olímpio, e vamos rezar com certeza, junto com você, por sua mãe, sua mãezinha, Dolores Ferreira. Jesus te abençoe. E aqui também falou conosco Ronizeldo Antunes, Elendice Sacramento, Maria da Luz Varela, Paulo Sérgio, Ana Costa, Francisca Destaque, Hélio Santana, Ieda Ruda, Carlos Benevides. Um grande abraço. E que Jesus nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima!